há 9 anos atrás, apresentei o meu primeiro livro de viagens aqui no extinto espaço aqui dos meus estimados Bruno e Gonçalo, e apareceram 100 e tal pessoas e eu vendi 55 livros e foi uma loucura. E se me perguntassem na altura, se me dissessem: ó Pedro, olha, vais fazer isto durante mais 10 anos, na apresentação que tu vais fazer em Lisboa passados 10 anos, quantos livros é que achas que vais vender, quantas pessoas é que achas que vão estar? Eu diria: pá, se tiveram 100 ali, quando eu tinha 27, quando eu tiver 30, quando eu tinha 29, quando eu tiver 38, vão estar para aí umas 500. Porque eu cometi o erro de achar que isto fica mais fácil. Mas não fica mais fácil, fica um bocadinho mais difícil. Portanto, acreditem que eu valorizo todos e cada um de vocês por estarem aqui. Isto não vai ser... e especialmente para quem me segue por causa das viagens que eu faço, da metamorfose ou assim, pode vir à espera de histórias de viagem e é óbvio que será 80% sobre isso, mas também, se calhar, se me seguem, sabem que eu não sou apenas o viajante, também sou um gajo que gosta de pensar acerca de algumas coisas e também gosta de inventar um bocadinho. Portanto, mais que uma apresentação de uma viagem, isto vai ser uma apresentação de um livro. Eu, quando tinha cerca de 10, 11, 12 anos, já fui aos meus diários à procura de fazer ali mesmo aquela precisão. Quando é que eu passei a ter esta estratégia, quiçá meio brega, emprestando um exemplo do português brasileiro, de escrever vida com letras maiúsculas. Se já leram alguma palavra minha, seja num livro, numa mensagem de texto ou numa nota qualquer, provavelmente já perceberam que eu escrevo vida, sempre, 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 a menos que por acaso o dicionário me corrija, com letra maiúscula. Eu cheguei ao ridículo de estar na minha faculdade e na minha tese de mestrado, isto é ridículo, avisei, para escrever a palavra vida, mas para sem ser fuleiro, com tudo com maiúsculas, eu escrevia absorvida e depois cortava o absor, para eu poder escrever vida com letras minúsculas normalmente. Mas porquê? Porque eu sinto e na qualidade de alguém que não tem nenhuma conexão com o divino por achar que ele não existe, às vezes posso ver-me confrontado com uma ausência, não de propósito, mas de sentido ou significado para a vida, porque se não há um Deus no qual eu acredito que me diga isto é assim e isto vale isto porque eu assim tu disse, às vezes pode haver algum espanto que se me escape, mas não escapa, porque eventualmente aquilo que eu percebi foi, mais ou menos aí por essa idade, 10, 11, 12, eu comecei realmente a pensar acerca disto que significa estar vivo. Eu, como vocês, a menos que seja aqui alguém que teve a meditar 25 anos numa gruta no Tibete, eu, como vocês, nós bué de vezes esquecemos que estamos vivos, que estamos a existir, que estamos presentes dentro de nós próprios e a ter uma experiência. E eu comecei a pensar nisso, mais ou menos nesta altura, e então eu decidi fazer um tributo admitidamente adolescente a isto de existir, e ele expressou-se com esta coisa tão superficial como escrever vida com letra maiúscula. Porque eu achei, pá, era o mínimo que eu podia fazer. É tão espetacular porque nós... É verdade que nós estamos vivos, mas da maneira como eu entendo as coisas, nós não estamos vivos a partir do momento em que nascemos. Eu acho que aí nós, a modos que só surgimos, nós estamos vivos a partir do momento em que nós percebemos que estamos vivos, em que ganhamos ciência. E é do caraças. E obviamente é mais difícil para umas pessoas, é mais fácil para outras pessoas. Eu estou longe de ser a pessoa que se pode alguma vez queixar, mas acho que podemos concordar que, no mínimo, é uma experiência interessante para caraças. Então eu respeito muito a vida. Mas como eu respeito muito a vida, significa quase automaticamente que eu tenho que respeitar muito a morte. E às vezes as pessoas, quando falam acerca de um filho ou de uma filha, acerca do pai ou da mãe, dizem que respeita muito o pai. E na verdade o que eles querem dizer é que ele tem medo do pai ou da mãe. Porque o respeito e o medo andam ali, chega a uma linha, um ponto a partir do qual deixa de ser respeito e passa a ser medo. Em relação à morte, eu não sei exatamente em que ponto é que me encontro, sei apenas que sinto um profundo desgosto pelo facto de que um dia vou deixar de existir, mas respeito a morte. E como respeito a morte, também tenho que respeitar, acho que faz sentido, tenho que respeitar o facto de haver pessoas que possam decidir um dia deixar de existir. Acho que nós, enquanto Estado, não podemos obrigar uma pessoa a existir que já não quer existir. Este livro começa no ano de 2066. Há um velho que está numa cama de hospital
E eu explico mais tarde no livro que a eutanásia foi despenalizada. Fiz uma previsão na qual acertei, mas também não era difícil de acertar, que a previsão foi despenalizada nos anos 20, que é agora. Nós, quando falamos em anos 20, é tipo 1920, mas nós estamos nos anos 20 também. E depois falo de uma crise em que houve o PNC, que é o Partido Nacional Conservador. Eu modelei-o a partir do PNR, que hoje em dia é o ERCT. Não modelei no Chega, porque quando eu escrevi ainda não havia Chega, foram tempos áureos. E então o que acontece é que há o PSD, ainda existe, que se calhar isso previ mal, porque pode ser que não exista daqui a uns tempos. O PSD alia-se ao PNC, e o que o PNC quer é o que eles chamam de direito à vida, e então, após décadas de oportunidade das pessoas decidirem a sua própria morte, a eutanásia volta a ser penalizada. E há um velho que está numa cama de hospital, com esclerose lateral amiotrófica, e ele quer morrer. Mas ele não tem como morrer. E um dia, ele tem ao lado dele outro velho, que está a ser visitado por outras pessoas. O velho não está lá também, está fora. Este velho tem esclerose lateral amiotrófica, mas está presente. O outro nem sequer presente está. E este velho ouve um jovem a falar acerca do quão indignado ele se sente perante a revogação da legalização da eutanásia. E ele pensa, é este gajo. E ele um dia o abordam. Então é o seguinte, António, fui-te ouvindo ao longo das visitas que fizeste ao teu avô. Gosto da clareza do teu pensar e da assertividade das tuas ideias. Pareces-me um pouco teimoso, por vezes. Podias melhorar isso. Mas, no geral, gosto da pessoa que me pareces ser. Fazes-me lembrar de mim próprio quando era mais novo. E agora que digo isso, vejo que neste elogio está um elogio a mim mesmo. Mas adiante. O que eu te vou proporcionar é uma oportunidade de, sem qualquer tipo de consequência negativa para ti em termos legais, estares à altura das tuas ideias. Eu quero morrer. E ninguém me ajuda a morrer. Ajudas-me a morrer, António. O jovem é o António, o velhote é o Pedro. Ora, o António vê-se confrontado com aquela dualidade que é nós temos uma ideia acerca do que fazer e realmente ter que fazer algo em relação a isso. E ele começa a tentar convencer o velho a viver. Entra em modo automático. Não, mas deves viver, a vida vale a pena, deves viver. E o velhote percebe que ele esteja a fazer isso. Mas ele pede-lhe uma coisa. Ele diz, olha, eu percebo o que estás a fazer. É diferente quando nós temos uma ideia teórica e quando somos realmente chamados a agir sobre ela. Mas se me fizeres um favor, eu escrevi um livro, escrevi vários livros, eu vivi a minha vida toda como escritor de viagens, e o que eu tenho aqui é o Lugares Comuns. E se tu pudesses ao menos ler este livro que eu escrevi, eu tenho esperança que tu vais perceber que eu já vivi. E que isto que eu tenho agora a definhar nesta cama de hospital, isto já não é vida. Se tu me pudesses ao menos fazer isso, para começar, eu era-te eternamente grato. E o jovem aceita. O jovem aceita e vai conhecendo a história do velho, a minha história. Eu escrevi Histórias em Vão, O Desalinho, 2 livros de ficção, em 2007 e 2009. Depois fui fazer a minha primeira grande viagem. Escrevi o Daqui ali de Portugal a Singapura por terra, Daqui ali de Portugal à África sob bicicleta. O velho, escrevi o Lugares Comuns, e dentro do Lugares Comuns, em que a história de viagem é toda real, está também o Vago, que é o livro que eu acabei por publicar. Ora, eu adorava poder dizer que quando este viajante nasceu dentro de mim foi apenas porque eu sou um gajo super criativo e original e estou-me a marimbar para o que as pessoas pensam e dizem, mas na verdade eu, que talvez fruto da minha falência, enquanto por ser apenas um ser humano, eu precisei de ver realmente pessoas que estavam a fazer algo fantástico para perceber que eu também podia fazer. Eu sempre gostei de viajar, como a maior parte das pessoas, imagino que vocês gostem todos, se calhar até não estariam aqui se não gostassem, mas a ideia de eu me despedir e ir assim, mundo fora, era quase místico. Era para pessoas que era para os outros, não era para mim. Então eu fui fazendo as minhas viagens, uma Interrail aqui, uma viagem independente ali. Fui de Erasmus, espetacular, vim de Erasmus. Fui para a Inglaterra, trabalhar como psicoterapeuta. E os meus chefes, a Elizabeth e o David, vieram de Goa e disseram, Pedro, tens que ir a Goa, 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 tens que ir a Goa. E eu estava indeciso entre Goa e Singapura. Havia 2 bilhetes de 300 euros. E a mim, entre todas estas coisas que me fascinam na vida, uma delas que me fascina imensamente é o facto de que nós temos só uma linha.
E de cada vez que nós tomamos uma decisão qualquer, há 1 milhão de decisões que nós não estamos a tomar e a nossa vida podia ser completamente diferente. E se eu tivesse ido para Singapura em vez de ter ido para Goa, tenho muita curiosidade, adorava conhecer esse gajo, nunca vou conhecer esse gajo, porque a verdade é que eu fui para Goa. Eu fui para Goa e conheci o Fernando. E o Fernando era um espanhol que tinha ido para a Índia durante meio ano, viu o que é que era a vida para ele, porque obviamente tudo o que eu estou a dizer acerca do que eu acho correto ou errado é para mim. Se alguém adorar trabalhar num escritório a vida toda e sentir-se feliz e realizado assim, ótimo. Sinto-me genuinamente feliz por essa pessoa. Mas o Fernando não era um destes. O Fernando foi para a Índia, percebeu o que é que era a vida para ele, chegou a Espanha, vendeu tudo e andava a viajar e eu conheci-o. E eu olhar para ele, a senti-lo, era como uma ponte para um mundo imaginado, uma ponte dos heróis. E ele levou-me, pegou nessa ponte, pôs lá à minha frente e eu caminhei com ele e nós fomos a Hampi. E Hampi, isto foi, estou-me a arrepiar, como sempre, e Hampi era um sítio onde uma pessoa alugava uma motorizada por 2 euros, na altura, se calhar agora com a inflação são para aí uns 3. E perdíamos, andávamos aleatoriamente e era templo atrás de templo, atrás de templo, atrás de templo, atrás de templo. E era, além de ser, ou apesar de ser extremamente bonito, aquilo que realmente me impactou foi a data de Fernandes que eu encontrei à minha frente. E há uma noite em que eu estou rodeado de uma data de viajantes e eu apercebo-me que entre toda a gente, aquele que está a viajar menos tempo, sou eu, 2 semanas, e a seguir a mim alguém está a viajar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem termo. E eu olhava para eles e eu via-me. Eu via aquela pessoa que eu não sabia que podia ser. Porque eles eram normais. Eles eram os caralhos quaisquer como eu, que um dia tinham tomado uma decisão que eu nunca tinha tomado, não por cobardia, mas por nem sequer a contemplar. Voltei à Inglaterra, anunciei que me ia despedir e fui fazer a minha primeira grande viagem e decidi atravessar o continente euroasiático. E isto aqui não é... Eu evito anglicismos, mas vou explicar porque estragador de enredo, eu quero dizer spoiler, portanto usei o anglicismo mesmo. Não é um estragador de enredo porque isto não é uma série de mistério, é o meu livro. Este é o último parágrafo do livro e representa muito aquilo que eu aprendi nesta viagem. A minha vida é minha, de mais ninguém. Terei de sacrificar partes dela eventualmente no futuro, em detrimento de outras pessoas. Mas esses são os sacrifícios que quero fazer de coração aberto e de bom grado. Tirando isso, tenho de viver com a minha felicidade em cima da mesa. Não é só a minha felicidade que conta no mundo, isso é certo. Nesta mesa cabem 7 bilhões de pessoas. E eu nunca roubaria a alegria de alguém para que eu ficasse melhor. Mas se a alegria desse alguém passa para eu fazer aquilo que ele quer, ou acha que devo fazer, então vai ficar sem ela. E eu nunca roubei. Esse alguém deixou a gaiola aberta. E ela fugiu. Porque a minha vida é minha. Eu lembro-me de estar, mais tarde, quando fiz a minha viagem de Valcambra até a África Sul de bicicleta, lembro-me de estar na Guiné-Bissau e fui a um café, porque precisava de internet para qualquer coisa. Estava lá um indiano e ele perguntou-me o que é que estava lá a fazer e eu expliquei-lhe e ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse, pois, vocês, nós, Ocidente, vocês vivem para vocês, nós vivemos para a família. E isto marcou-me muito porque dizer eu vivo para a minha família é algo que soa muito bem, é muito lindo. Mas eu fui pai há 1 ano e eu quero que o meu filho também viva para ele. Eu quero que ele faça os sacrifícios que tiver que fazer, mas se o meu filho viver para os filhos dele, abdicando de si, e os filhos dele viverem para os filhos dos filhos dele, abdicando de si, então o que é que nós estamos aqui a fazer? Eu acho que é importante nós vivermos para os outros, mas não esquecendo que nós também somos os outros. Nós somos o outro do outro. E às vezes, quando uma pessoa decide abdicar tudo e mandar-se porta fora, pode ser chamado de egoísta, como eu fui, numa vez ou outra, sem a pessoa que chama a perceber que maior egoísmo é uma pessoa pedir aos outros para viver como nós queremos que eles vivessem. Eu vim da Ásia, desta viagem, voltei a trabalhar em Inglaterra, mais 2 anos, estava fixe, fazia 1 semana por mês, ganhava 1000 euros, 3 semanas por mês para fazer aquilo que me apetecia. Estava bem, estava feliz, era psicólogo, só que de cada vez que eu tinha que apanhar o avião, não me apetecia. Eu fazia um pá. E eu percebi-me que, por mais fixe que seja esta condição de trabalhar 1 semana por mês e ganhar 1000 euros, eu não quero ter que fazer todos os meses.
Eu quero estar contente e trabalhar, eu quero estar contente e fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. E então decidi despedir-me outra vez e desta vez decidi pedalar até a África do Sul. E este é o último parágrafo do livro da África do Sul. Aqui há tempos pensei que viajar um ano a cada 4 e escrever sobre a viagem seria um belo projeto. Mas se tiver um filho, terei que adaptar este plano. Vejo à minha frente um novo mundo de aventuras, novas viagens por etapas da minha própria vida, e não espero de nada senão um mais belo cenário, sem me importar minimamente se estou sendo demasiado otimista ou ingênuo. É isso que quero, por isso é isso que imagino. A menos que vás ler o primeiro daqui ali, talvez no meu próximo livro de viagens já ande um quilozinho por este mundo. E não duvides que a tua eventual curiosidade acerca de que tipo de viagem será esse próximo livro não é maior do que a minha. Eu demorei 1 ano e meio a escrever este livro, em calhava zero. De vez em quando vendia algum livro da Ásia, mas as vendas já tinham estabilizado. E eu já tinha decidido que eu já não ia voltar a pôr um pé na psicologia. Eu queria estar com os 2 pés dentro desta estrada que me levasse onde... Pá, vamos ver, se eu tivesse um acidente, ao menos era um acidente na minha estrada. Não era um acidente na estrada dos outros. Só que quando eu cheguei à apresentação do livro, tinha 500 euros na conta. E aos 30 anos, ter 500 euros na conta... Pá, um bocado perclitante. Lancei o livro, fiz algum dinheiro, fiquei fixe durante 1 ano. Só que depois, todos os dias, 2 vezes por dia, eu estava provavelmente a fumar um cigarro e pensava, pá, o que é que vem a seguir? E sentia-me um bocado desamparado, porque eu não sabia o que é que vinha a seguir. Eu não queria estar a viajar todos os anos para estar sempre a vender livros novos, não queria estar a escrever só para ganhar dinheiro, porque senão a arte ia ser sacrificada. E houve um dia que, se eu acreditasse em inspiração divina, diria que tinha sido, portanto, direi a inspiração cósmica, porque eu acredito no cosmos, em que eu pensei, espera aí, mesmo aquelas pessoas que leem pouco, onde é que elas leem? Elas leem pouco na praia. E se eu fosse para a praia tentar vender livros? Obviamente, quando uma pessoa tem uma ideia que é um bocadinho mais fora, especialmente se for uma ideia original, e espero que perdoem a presunção de eu achar que é original, eu ainda não conheci ninguém que venda livros na praia. Nós somos as primeiras pessoas a dizer-nos a nós próprios porque é que aquilo não vai funcionar. Pá, fuleiro, mas vais estar a intrometer-te no espaço das pessoas, as pessoas vão tratar-te mal, é má onda, não vais ganhar dinheiro nenhum, não vai funcionar. Só que é importante um gajo ouvir, mas fazer na mesma, no mínimo tentar. E eu fui tentar em 2017, sem nenhum tipo de discurso preparado, e fui falhando, e esfolando os joelhos. Mas depois comecei a conseguir dar uns passitos sem esfolar os joelhos. E eu acho que vocês conseguem perceber o alívio que foi para mim perceber que isto funciona. E foi para mim, de repente, eu consegui ver, se calhar não quero andar a vender livros aos 55 anos ou 60, mas de repente eu percebi que tinha tempo para descobrir o próximo passo. Pá, eu sei que aconteça o que acontecer, todos os anos, e estou a 2 semanas de ir para lá outra vez, e acreditem que não vou todo contente, é a parte da minha vida que é mais trabalho mesmo. Tudo o resto que eu faço, metamorfose, escrever o meu romance, é trabalho a sério, mas eu curto bué. Ir para a praia sabe um bocado mais a trabalho. E mesmo assim é um bocado na boa, que o pessoal até leva aquilo tranquilo, mas é algo, e o ano passado eu lembro-me, para quem me conhece e para quem não me conhece e tenho uma onda de minha, eu acho que não passo como um gajo muito ansioso, porque não sou. E sou tão pouco ansioso que eu nem sei muito bem identificar a ansiedade. E o ano passado, algures em junho, não foi há 2 anos, algures em junho, Sagraciado. Pá, estou aqui com uma cena, parece que alguém está a apertar o coração. Tipo assim, E ela, será que é ansiedade? Ansiedade? Estás a ver maluca? Acho que era. Passou-se 1 ano, passou-se 2 anos e eu decidi, e eu e a Graciete, entretanto, entramos num processo que foi bastante penoso, mas que felizmente chegou a bom porto, de trazer o novo ser humano ao mundo. Só que antes disso, antes de começarmos a tentar engravidar em força, pronto, ok. Antes de tentar engravidar em força, eu quis fazer uma última viagem antes de ser pai, porque, lá está, apesar da minha vida ser minha, se eu tiver um filho de 1 ano, ou 2 ou 3, não quero ausentar-me assim durante 1 ano. Não é? E olhei para o mapa do mundo, e o mapa do mundo, esse sim é um indutor de ansiedade brutal. Eu aqui, para há 1 mês, estava a escrever um artigo, e fui ver o mapa do Paquistão para me lembrar do nome de um sítio.
eu olhar para o mapa, eu senti-me literalmente indisposto. Tipo, às vezes, é porque isto de andar sempre em frente, sem olhar muito para trás, para mim, isto parece romântico, mas a verdade é porque é. É mesmo, é uma vontade, é um gosto, mas é uma necessidade também. E eu olhei para o mapa do mundo, esta caixa de surpresas enorme que é o mapa do mundo, olhei para a Ásia Central, Tajiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, e é para ali que eu vou. Só que eu tinha o objetivo de fazer tudo à boleia. Pai, pensei, também está boa frio, meu. Vou em janeiro, no Tajiquistão, vou estar para aí menos 10 graus. E depois comecei a pensar, mas ó Pedro, que viajante és tu para estares preocupado que o fio andar à boleia? Eu disse, ó Pedro, eu sou o viajante que eu quiser. Mandas em mim. E pensei, ok, vou de Nova Iorque a Panamá. Mas já, Nova Iorque em janeiro vai estar frio para caraças na mesma. Vou de Panamá a Nova Iorque. Mas depois pensei, são bué de quilómetros, eu vou acabar por não ver sítio nenhum, vou estar sempre a andar. Vamos eliminar Estados Unidos e vou fazer Panamá ao México. Porquê? A viagem... Eu nunca fiz uma viagem de aventura enquanto adulto responsável por mim mesmo na América do Sul. Sei que é uma parte do mundo que atrai muitos viajantes, a Bolívia deve ser espetacular, não duvido, o Peru. Mas eu já tinha ouvido muito mais sobre a América do Sul do que sobre a América Central. Eu não tinha ouvido histórias das Honduras, de El Salvador, da Guatemala, tinha ouvido algumas. E pensei, pá, se calhar é para ali que eu vou. Decidi, e como eu só ia 4 meses, para acrescentar algum desafio a esta aventura, decidi que não ia pagar transporte, ia fazer tudo à boleia e não ia pagar alojamento. Ora, eu quando iniciei as minhas viagens anteriores, eu saí de Portugal, de casa, por terra. A primeira viagem foi-me afastando à boleia, Espanha, França, Itália e por aí fora. Na minha segunda viagem, Espanha, Marrocos, bicicleta, lentamente. Nesta aqui, eu apanhei o avião e de repente estava no Panamá. E sentia-me meio desadequado. Há um autor que vocês todos conhecem e do qual eu já gostei muito, mas depois passei a não gostar tanto quando comecei a ser menos místico, que é o Paulo Coelho. E ele tem um livro que é As Valquírias. E nas Valquírias ele fala de... Eu lembro-me dele falar de um personagem qualquer que chegou a um sítio e ficou parado e alguém lhe perguntou, porquê é que estás aí meio parado no meio da estrada? Eu estou à espera que a minha alma me apanhe. Foleiro, eu sei. Mas de uma maneira metafórica, eu senti isso um bocado no Panamá. Porque eu estava lá, mas é para começar agora. E cheguei à cidade de Panamá e dei lá umas voltas e fui banhar-me pela primeira vez no Pacífico. Fui à boleia com os... Por coincidência, uma malta de Valcâmara da minha terra estava lá. Fui à boleia com eles. E depois que chega àquela altura de sair pela primeira vez sozinho, mesmo à boleia, eu sentia-me tão desadequado. Eu sentia, tipo, que estupidez, o que é que eu estou aqui a fazer? De braço esticado, feito burro. E isso, eu tenho pensado um bocado nisto recentemente, quando estava a pensar como é que eu poderia melhorar um bocadinho esta apresentação e tenho pensado em muitas coisas. E eu acho que isto é importante. Também há muitas coisas às vezes que nós queremos fazer, mas sentimos um bocado desadequados. Eu acho que isso é capaz de ser o nosso inconsciente a tentar proteger-nos. O nosso inconsciente é um gajo fixe. Só que é protetor para caraças, meu. E às vezes é preciso ouvi-lo e dizer, está tudo, mas eu se calhar vou fazer isto mesmo. E depois apanhamos a primeira boleia, depois apanhamos a segunda, e depois apanhamos a terceira. E de repente já não estamos adequados e estamos perfeitamente dentro da pele daquela pessoa que está ali a fazer esta aventura. Porque decidiu. Porque, posso pagar 5 euros para um autocarro, mas apetece-me ir à boleia daí. Ainda assim, eu acho que estava um pouco desequilibrado emocionalmente. E o vídeo que eu vos vou mostrar, acho que é notório no vídeo que eu vos vou mostrar. Pá, este é um gajo que se faz com pouco, meu. E é das melhores cenas. Estranhamente agora quase que me emocionava. Isso é esquisito. Também-me assim uma lagrimeta. Mas é das melhores cenas em viagem, é que uma pessoa aprende a... Estou tolo, meu. Uma pessoa aprende a ser muito menos exigente e a aceitar, tipo, quer que venha, tipo, com bué... não sei o que se passa, deve estar bêbado e não sei. Take 2. Fui ali, pedi uma casa, não deu, depois pedi na outra e era uma senhora, tipo, bem velha, assim, a tremer da mão e tudo. E eu perguntei se podia pôr lá a tenda, caso o meu amigo não me respondesse. E ela disse que sim. E é óbvio que é fixe o ela que sim, é espetacular. Mas também é muito fixe uma pessoa... É uma cena que eu aprendo em viagem,
mesmo sem ter pensado nisso alguma vez, ou melhor, mesmo sem isso ter sido o meu plano, é que uma pessoa aprende a ser muito menos exigente com as cenas e quanto menos exigentes nós somos, mais felizes podemos ser, porque depois, tipo, quando temos cenas bué de fixe, nós damos bué de valor, e quando temos cenas que não são mais ou menos, nós damos algum valor de qualquer maneira. Digo isto porque, pronto, é um pedaço de chão meio lameado, à chuva, que vai chover certamente, mas é bom que chegue. Estava mesmo um bocado, como dizem, agora usando assim um anglicismo, all over the place. Era mesmo um pedaço de lama, a senhora era muito velha, e eu disse, olha, eu já tinha perguntado para aí a 25 pessoas, porque o pessoal é fixe em todo lado, é verdade, mas em África, se eu perguntar, posso acampar no vosso terreno? Eles dizem assim, não podes, temos aqui um quarto para ti. Na América Central já não é bem assim. Tipo, não sei, tio, es que eres muy peligroso, quizá. Eu, não soy peligroso, soy un chico normal. Pero esto es lo que dicen los chicos, perdão pelo meu espanhol. Mas a verdade é, pá, fiquei mesmo emocionado pela senhora ser fixe assim, e realmente isto é uma das grandes vantagens que eu retiro em viagem, e uma pessoa aprende a aceitar as coisas boas com um coração incrível. Eu deixei o Panamá. Eu estava aqui neste evento, era para ficar em casa de um gajo que acabou por não funcionar, e fui para a Costa Rica. Ora, eu há um bocado falei-vos da parte do livro que se passa em 2066. O que acontece é que o jovem vai lendo o livro do velho, e mais ou menos a cada 30 ou 40 páginas nós voltamos ao futuro para mais umas 6, 7 páginas. Já viste? Perguntou António, o jovem, no fim dos 2 minutos de vídeo. Isto já foi há mais de 40 anos. Viste o que ele tinha na mão? Eu acho que aquilo era uma caixa daquelas GoPros antigas. Sim, mas que idade é que ele tinha ali? Quis saber, Carolina. Não sei, 30 e poucos. E agora está ali numa cama de hospital, à beira da morte. O que é que ele tem? Não sei, não me disse exatamente. Só sei que ou não se consegue mexer, ou pelo menos não consegue ter movimentos mais finos. E não vai melhorar. Foi como disse. Que pena, mas já pensaste nisto? Estavas a dizer que ele partilhava os seus sentimentos e a sua subjetividade. Qual é o problema disso? Por exemplo, ver este vídeo de como, e a ti também, de certeza. Porque aproxima-nos dele ou de quem ele foi. Isto porque eu suponho que no futuro, estou aqui a adivinhar um bocado, a subjetividade na arte vai desaparecer. É um bocado uma visão meio distópica, mas a subjetividade na arte vai desaparecer e nós estejamos apenas objetivos a relatar, e se calhar no futuro vai ser só tal. Passei pela Costa Rica. A Costa Rica é um país que tem uma qualidade de vida quase tipo Portugal, e eu acho que isso é altamente para eles. Eu fico muito contente que os costarriquenhos tenham uma boa qualidade de vida. Mas enquanto viajante não é tão fixe, porque não é tão desafiante, é tudo confortável demais. Eu atravessei a Costa Rica à boleia, naturalmente, e estava já em Tamarindo, quando acordo, e acordo assim. Eu não sei o que é que me aconteceu, mas eu tenho um palpite e eu vou-vos dar um conselho. Pessoal, quando acamparem, tentem não usar como almofada um saco com as vossas meias e os vossos boxers. Porque o plástico é uma invenção espetacular, todos nós sabemos, mas se calhar não é bom o suficiente. E isto aconteceu-me 2 vezes, depois a minha mão inchou, eu não sabia o que estava a passar comigo. E eu fui a um café, pedi o Wi-Fi e estava a escrever no meu pequeno computador, em inglês, olho inchado, América Central, que eu não sabia se tinha sido um mosquito. E eu sou um gajo muito relaxado. Mas quando um gajo acorda assim, se calhar vale a pena pensar um bocado naquilo. Eu estou a escrever no meu computador, olho inchado, América Central, e recebo uma mensagem do meu pai. E ele diz, olha, o teu avô está muito mal e não vai durar muito mais tempo. E eu disse, queres que eu vá? Eu vou. Eu sabia que a probabilidade de eu chegar a tempo era escassa, mas eu sabia que eu tinha que ir. Porque muitos anos antes, em 2004, eu fiz Erasmus na Finlândia e na altura foi o melhor ano da minha vida. Hoje em dia está no top 20, tem tido anos muito bons. E há um dia, em 2016, fui apresentar o meu livro de África a Torres Novas e tinha recebido uma chamada do meu colega de casa de Erasmus, que era o Albert, a dizer, olha, o Kid, que era como nós chamávamos o Alex, o Kid está muito mal, tem cancro e ele vai morrer. E isto coincidiu mais ou menos com aquela altura em que eu vos disse que tinha 500 euros na conta. E eu, naquele momento, eu sabia que não ia chegar a tempo de o ver.
era o mais provável. E ir a Barcelona de propósito ia-me custar. E não fui. Porque eu achava que ele não... Porque ele dizia-me que ele estava numa cama de hospital e que não tinha noção de nada. E eu queria ir, era por ele. E se ele não sabia que eu ia, e me ia custar, e estava numa fase frágil, porque é que eu iria? E depois a Valentina, uma amiga nossa italiana, disse-me que foi, e esteve com ele, e ele, ainda bastante fora, mas pegou-lhe na mão, e levou à boca e deu-lhe um beijo na mão. Eu pensei, ele soube que a Valentina foi, e eu não fui. E nesse dia em Torres Novas eu apresentei o livro e bebi uns copos. Eu namoro com a Graciete há 21 anos, e foi a única vez que ela me viu a chorar mesmo. Porque eu sentia um peso enorme por aquilo que eu não fiz. E eu aprendi uma lição que é, na dúvida um gajo tem que ir. Porque é muito mais provável nós arrependermos de não termos ido do que termos ido. Então naquele momento eu decidi que ia. Voltei agora de autocarro, porque estava com pressa. Voltei à capital da Costa Rica, dormi, no dia a seguir acordei, tinha uma mensagem da Gracieta a dizer temos que falar, porque não se comunicam mortos por SMS. E disse, olha, então ele morreu. Eu fui na mesma, estive lá uma semana, quando mais não seja, eu estava lá para as pessoas que eram os filhos do meu avô, e voltei. Voltei à Costa Rica, voltei a subir à boleia, entrei na Nicarágua. Na Nicarágua estive com o Joe, um português que nasceu nos Açores, aos 10 anos foi para a Califórnia. E ele parecia o meu tio, ele era um português. Tinha uma cabeça grande, tinha bigode, tinha uma camisa aberta até aqui. Falava com um estranho sotaque misturado entre o açoriano e o sotaque dos Estados Unidos da América da Califórnia. E ele tinha dado 2 voltas ao mundo de veleiro. Eu tive este gajo, o meu tio. O meu tio não daria nunca voltas ao mundo. Personagem brutal. Deu-me a minha última boleia quando eu estava a sair da Nicarágua. E eu ia para o Paquistão desta viagem. O Paquistão das minhas viagens começou, como podem imaginar, com o próprio Paquistão. Que é aquele país acerca do qual nós temos bué de medo. O Paquistão da África, na minha viagem da África, eu tive vários Paquistões. Era Serra Leoa, era Luanda, era a República Democrática do Congo, era a Libéria. Os Paquistões desta viagem eram Honduras e El Salvador. Mas eu sei que o mundo é tranquilo. O mundo pá, às vezes há malta que morre, coitados, é vida, um dia deste pode ser eu, não sei, mas à partida está tudo bem. O que eu sei é que há cidades e bairros perigosos. E o que eu sei é que nós temos uma coisa gloriosa que é o sol, e geralmente, enquanto houver luz, geralmente, está tudo bem. Então eu pensei, vou sair bué da cedo e vou chegar à capital Tegucigalpa com luz e vou estar tranquilo. Saí às 6 da manhã, o João deu-me boleia, apanhei a boleia de uns caministas, passei a fronteira cheio de vergonha, porque estes gajos, na América Central, a maior parte das fronteiras, andavam a fazer uma pesquisa e os turistas tinham que responder quanto dinheiro é que tinham gasto por mês, para estatísticas e cenas. E eu sentia-me sempre... por dia, perdão. E eu sentia-me sempre cheio de vergonha a dizer 7 euros por dia. Tipo, que caralho é que essa pessoa que eu sou? Mas, na verdade, pá, as pessoas não se medem pelo aquilo que gastam, naturalmente, mas certamente eles não enriquecerão no turismo à custa de pessoas como eu. Saí, apanhei boleia nas Honduras, pá, estou nas Honduras. Depois há aquela cena, um gajo passa a fronteira, parece que está toda a gente assim a olhar para nós, tipo. É a paranoia, aquela paranoiazita. Apanho boleia de uns delegados médicos que têm que fazer, pá, 55 paragens. Tudo o que eu queria era chegar a Tegucigalpa de dia. Chego lá, está o sol a dizer adeus no horizonte. Eu, ok. Olha, desculpa, isto aqui é perigoso. Ele, depois das 7 não pode andar na rua. Ok, deixa-me... Vou pedir uma segunda opinião. Desculpa, isto aqui é perigoso. Depois de pôr sol não posso andar na rua. Eu, está bem. Eu, se calhar, tenho, em vez de perguntar isto aqui é perigoso, tenho que perguntar assim. Olha, isto aqui é perigoso. Para ver se alguém me dá a mão. E há muitos viajantes que querem ser tão fora, que parece que têm vergonha ou medo de pedir a mão a alguém. E, acreditem, é muito aconselhável o pessoal pedir a mão. E eu pedi a mão, não literalmente, mas pedi a mão porque dizia assim, olha, isto aqui é perigoso. Eu, pá, mas para onde é que tu vais? Eu vou para não sei onde. Ok, então nós vamos contigo. E eles foram comigo. Cheguei à casa do Jorge. O Jorge é nas Honduras, no norte das Honduras, que começa, se formos de baixo para cima, as ruínas maias. E o Jorge era das Honduras, era um gajo que andava à boleia. O sonho dele era ir a 100 países e ele nunca tinha ido às ruínas maias no norte. Porque era muito caro, era tipo 3 euros. E disse, man, eu pago-te isso e vamos ler à boleia, vai ser muito mais fixe. E neste país, que é um dos países mais perigosos do mundo, onde a taxa de morte por assassinato
Eu talvez esteja a confundir com El Salvador, mas não há de ser muito diferente. Atentem bem nisto. A taxa de morte por assassinato per capita nas Honduras ou El Salvador é 1500 vezes superior à portuguesa. Não é tipo 10. Porque 10 era muito. E eu sei que Portugal é um país tranquilo, mas 1500 vezes. Só que há uma coisa, como eu disse há pouco, o mundo não é assim tão perigoso. O que é perigoso são cidades, e mesmo dentro de cidades há bairros, e depois há o sol glorioso que nos protege a todos. Nós demos uma volta, acabamos de fazer 1500 km nas Honduras. Foi um país que fomos ao Lago Yorro, uma zona muito bonita, e acima de tudo lá está aquele reconhecer perpétuo do que os paquistões das viagens na final vai haver, e somos Portugais das viagens. Das Honduras passei por El Salvador. Em El Salvador estive lá há cerca de uma semana. Houve uma decisão que eu tomei nesta viagem, eu falei dela há um bocado, que foi o facto de nunca pagar para dormir. E foi espetacular, porque no final consegui, tive 4 meses, nunca paguei para dormir e é fixe, mas nunca mais volto a fazer isso, porque isso significava que eu só podia ficar onde tivesse dormida grátis, e então estava um bocadinho circunscrito, e houve sítios em El Salvador que eu não visitei por causa disso, mas também ao mesmo tempo é fixe uma pessoa ter, no fim, ter conseguido completar aquele objeto para o qual se propôs. Entrei na Guatemala. A Guatemala tinha ideia que ia ser fixe. Não era para a questão desta viagem. A Garcete ia chegar, estive na cidade da Guatemala, fui ver o clássico. Isto é engraçado porque às vezes há tantas pequenas histórias que uma pessoa lembra-se que não costuma contar, mas também não me quero estar aqui 3 horas, mas eu tenho que contar isto. Fui ter com a Mariela. A Mariela era uma guatemalteca que me tinha recebido no Togo, 7 anos antes. Fui ter com ela, fomos sair e beber uns copos. Depois ela disse, olha, agora vou para casa, ficas? Eu, claro que fico. Fiquei com o pessoal, a curtir. E sempre que via um grupo, pedia para me juntar ao grupo e era tudo na boa. E às tantas estou a falar com um gajo que é vamos dizer que é o Arthur. Ele, olha, eu trabalhei para uma empresa de gás que patrocinava o Benfica e o Porto lá do sítio. Amanhã vai haver o jogo, o clássico, se quiseres podes vir de graça. Eu disse, olha, soa muito bem, mas eu tenho um pacto comigo mesmo que eu não me comprometo a nada quando estou ébrio. Portanto, eu quero dizer que sim, mas eu também tenho que respeitar os meus próprios pactos. Portanto, amanhã eu digo-te. Acordei, levemente ressacado, pensei, quero ir. Claro que quero ir. Imaginem o que é, ao intervalo do Porto Benfica lá de sítio, aquilo é tão fora que a equipa de fora não tem adeptos nas bancadas, porque senão vai morrer alguém. Agora imaginem o que é estar o António Pedro com uma camisola azul de uma marca de gás qualquer, com uma bola de futebol na mão, com algumas modelos, com os macacões todos sexy à minha volta, e eu vou no tartá à volta e o pessoal, ei, chuta a bola, e o pessoal, ei, o que é que eu estou aqui a fazer? É daqueles momentos que eu adoro ter em viagem, que é sair um bocado do meu próprio corpo e pensar, isto é um pouco fora. A Garcete chega, vamos à Antígua, e Antígua é aquela... Eu detesto o conceito de colonialismo, mas adoro arquitetura colonial. E Antígua é lindíssimo. Aquelas ruas com pedra da calçada, aquelas casas coloridas. E era, por acaso, a Páscoa, às férias. E, eu não sou nada religioso, mas adoro os santos populares. E este andor é pequeno. Nós chegamos a ver um com cerca de 25 lugares de cada lado. Depois, mais tarde, na net, vi um com 50 lugares de cada lado. E há um momento que eu encontro o Rodrigo, mais ou menos aleatoriamente, um gajo que eu tinha conhecido em El Salvador. Estou com a Graciete, tinhas fumado portanto estava particularmente sensível. E há muita gente. Só que há uma vantagem quando há um aglomerado de pessoas que vai ver uma coisa. Se for em Portugal, por exemplo, eu fui ver Tool, e Tool é uma banda de rock mais pesado, a maior parte dos fãs são homens, e eu sou um português de estatura média, vim um bocado tramado para ver. Na Guatemala não é bem assim, o pessoal é bem baixinho. Então eu estou a ver os andores a passar e passa a orquestra e aparece-me aquele gajo vestido, tipo, impecavelmente alto mariachi. Agita os seus braços e vem uma onda que é uma espécie de mistura de música clássica com aquele toque latino. Foi lindíssimo. Numa cidade lindíssima, a ver vulcões a toda a volta, o água, o pacai, o fogo. Foi fenomenal. Estava com a Graciete tinha 2 semanas de férias para tirar. E em 2 semanas eu pensei, se calhar não vamos andar à boleia, porque é importante sermos eficientes com o tempo dela. Mas andar a boleia é muito mais do que ir de ponto A para ponto B. Andar a boleia é uma experiência por si só. Então perguntei-lhe, Kids, queres andar a boleia? Porque há um bocado eu disse que fiz tudo à boleia, mas quando a Garcete estava lá fui um bocado mais flexível. E ela disse, sim, claro que sim. E isto é como é andar à boleia em sítios como a Guatemala.
Onde é que estamos, kids? Algures. Estamos aqui em algures. Apanhamos já tipo umas 6 boleias. Não sei quantos quilómetros é que fizemos ao certo. Em 2 horas, quase 3 horas. Quase 3 horas. Saímos de Antigua às 7 da manhã. A nossa ideia é, até Coban, o Google sugeria 4 horas e meia pela capital, pela cidade da Guatemala, ou 6 horas para outro trajeto. E eu escolhi o outro trajeto porque estar a entrar na capital e que, pá, se calhar depois demorava muito tempo. Não sei se foi a melhor opção, porque parece que há estradas aqui que não são grande coisa. Mas pronto, até ver tem corrido bem. E estamos aqui, estamos num sítio onde nunca visitaríamos, que é a aldeia Estância de Garcia. E tem ali um barulho, parece-me sirene, mas não, são pássaros. Vamos ver se esse mesmo. carro nos leva. Olá! Estão idos. Vamos en dirección de Cobán, pero en verdad cualquier kilómetro nos ayuda. Nosotros vamos para Granados. Nos Sí, ayudaría, sí, pero ¿crees que cabemos ahí? Vale, perfecto, muchas gracias. Las malitas. ¿Podemos poner las malas en la...? Parece que foi combinado, mas não foi. Não sei se pararam, mas havia uma senhora no banco de trás e nós tínhamos altos malões e eles, malões, não melões, e eles disseram, entra para aí. E isso lembrou-me de uma vez, quando eu fiz a minha primeira boleia da Ásia, foi a primeira viagem da Ásia, foi a primeira vez quando é à boleia. E lembro, há ali uma linha que separa, que é a antiga cortina de ferro, em que leste da Europa, pá, posso andar à boleia em qualquer carro. Europa Ocidental, está uma pessoa atrás, pá, desculpa, e sou só eu. E estamos carros cheios, mano. Estamos carros... Guatemala, está tudo, mete para aí, podemos ir acima uns dos outros. Acabamos por apanhar mais do que as boleias que estão representadas naquelas fotos e acabou por ser espetacular. E é por isso que eu digo que, se calhar, a Garcia tinha visto mais um sítio. Há um sítio que se chama Semuc Champei, onde nós não chegamos a ir, eu nunca fui. Se calhar a Garcia tinha ido a Semuc Champei se nós não tivéssemos perdido tempo a andar à boleia. Mas andar à boleia é a sua própria experiência, porque nós temos a oportunidade de entrar nos carros das pessoas e conviver com elas, e quase diria que era uma experiência democrática na medida em que privamos com todas as classes sociais, porém os ricos não dão tanta boleia como aos pobres, portanto é mais orientado para o convívio com malta menos rica. Nós passamos pelo Lago Atitlán, lindíssimo, mas o que mais me atraiu na Guatemala, e eu vou dizer pela enésima vez, que não tenho nenhuma conexão divina. Eu antigamente achava que para uma pessoa ser espiritual tinha que ser religiosa. Mas depois mais tarde percebi que uma pessoa pode ser espiritual sem ser religiosa. Eu considero uma pessoa extremamente espiritual na medida em que sinto e faço por aprofundar isso que eu sinto, uma conexão com algo superior a mim. Nós quando vamos subir o vulcão, a Catenango, eu estou um bocado... não me apetece muito. Porque eu tinha subido o vulcão no Panamá e eu vou-vos mostrar como é que foi a experiência de ter subido o vulcão no Panamá. Estou a sofrer como um camelo. Me sinto os dedos. Consegui mostrar. Caralho, foda esta merda. Pá, eu acho que aqui tenho desculpas para dizer geneiras. Subimos. A ideia era subir ao vulcão meio da zona e foi o que fizemos. Saímos à meia-noite e chegámos cá acima às 5h30 da manhã. What are they saying? I think they are saying to go down. Ok. E nem nascer de sol, que era para ver. Chegámos aqui à noite, está bué da frio. Nem nascer de sol, nem ver os dois oceanos, que supostamente aqui dava a ver os dois oceanos. Estou a sofrer para caramba. Não sinto. Pronto, olha, feliz. Chegamos. E agora é mais para 4 horas para descer. Só às vezes diz, vale sempre a pena, corre mal, mas vale a pena. Não, há merdas que não valem a pena. Aprendes. Eu passava bem sem a aprendizagem. Aprendo o quê? Aprendo que posso subir e sofrer. Mas eu já sei isso, em teoria. Pá, foi mesmo duro. Eu sentia que me estavam a espetar unhas a espetar agulhas entre as unhas e a carne dos dedos. Foi muito duro. Então, quando aparece a oportunidade de subir um vulcão na Guatemala, estou um bocado assim... sei não, cara. Como é que correu? Pois, como se sente rápido? Tenho que ser rápido antes que a minha máquina cancele. Foi bom?
Foi muito bom e muito difícil, a prova mais difícil da minha Fala em português normal. Foi a prova mais difícil da minha vida, mas valeu a pena. Foi, gostaste? Não sei se vou conseguir fazê-lo outra vez, só se vi isto outra vez. Se fizessem 4 mil, não, 5 mil euros. Eu ia por tipo, já não me lembro, 75, já agora. Mas sinto-me bem. Tudo bem. Recomendo. Recomendo-se. Nós saímos e começamos a subir, pá, e a Graciete estava, ela comprou um daqueles paus que ajudam a subir, mas eu não sei o que é que eles disseram à Graciete, mas eu acho que ela achava que aquilo era tipo um remo, porque ela tipo dizia, e eu, ó kids, não é estar aqui a armar-me no homem da relação, mas queres que eu leve a tua mochila? E ela, sim, por favor. Então, para mim também custou um bocado, porque só em água tínhamos 4 litros, cada um. Vamos subindo, custa. Chegamos a uma determinada altura e tudo é uma nuvem. Tu não me digas. Eu não estou preparado para isto. Tu não me digas que vai ser outra vez a mesma merda. Estávamos com uns franceses que faziam parte do nosso pequeno tour. Chegamos lá acima e eu ouço um grande trovão. E a Graciete, será que é o vulcão? Não, é um trovão. Porque eu nunca tinha visto um vulcão fazer barulho. Era o vulcão. Só que não se via. Sentamos numa pequena tenda com os franceses, a fumar uns paques. E víamos nuvens à nossa frente. Durante 1 hora, durante 2 horas, durante 3 horas. E às tantas, eu reparo num pequeno buraco, numa nuvem, que me permite ver qualquer coisa, como um túnel para a esperança. Eu levanto-me, saio da pequena... Não era bem uma tenda, era uma estrutura aberta deste lado. Saio, olho à esquerda e foi dos momentos mais bonitos da minha vida. Porque há pouco eu falei acerca de uma conexão com algo superior a nós e naquele momento eu via a paisagem a discorrer até lá ao fundo, via o vulcão Fuego em erupção, via à esquerda o vulcão Pacaya, via a água, via umas nuvens a vir, abeiravam-se o vulcão, contornavam-no e seguiam em frente, via aldeias lá ao fundo e eu senti-me tão pequeno, mas sentir-se pequeno é bom, porque é verdade. Porque nós somos pequenos, nós somos insignificantes e às vezes convencemos que somos bem importantes e é isso que nos agarra a este medo de desaparecer, porque achamos que importamos muito. Porque temos ego, porque lá está, ninguém de nós andou a meditar 25 anos numa gruta. E eu naquele momento, eu senti que eu sou só mais um. E é verdade que eu um dia vou morrer, mas eu sou parte de algo tão maior que eu, vi as aldeias lá ao fundo e senti-me profundamente pleno. E lancei aqui uma pequena semente para uma grande realização que eu viria a ter mais tarde no Belize, acerca de porque é que eu viajo. Como devem imaginar, quando um gajo viaja muito, porque é que tu viajas é uma pergunta que uma pessoa ouve a toda a hora. Eu vinha a perceber mais tarde. Quero que saibam que estou muito contente de vos ter conhecido. Aconteça o que acontecer, façam o que fizerem. Parece que a vida ainda tinha uma bela surpresa guardada para mim. É irónico, porque foi a minha vontade de terminá-la que nos aproximou. E vocês tornaram-no um pouco mais tolerável. E interromper Carolina. E a minha família, claro, não te exaltes, rapariga, disse Pedro com um sorriso. A minha família, os meus amigos, vocês, tudo razões para ir aguentando. Só que eu não quero ir aguentando. Mas disso já falamos, não acho que precisemos de falar sempre do mesmo. António, porquê é que não dizes ao Pedro que partilham um sonho? Pediu Carolina. A sério? Perguntou o Pedro. Qual é? Diz o jovem. Tu disseste que sempre quiseste escrever um romance, não foi? Foi, anuiu o Pedro, com uma tristeza que passava pelas frinchas de alguma indiferença. Pois eu também gostava de escrever um romance. A verdade é que estes personagens, o velho e o jovem, António e o Pedro, António e Pedro, são os dois eu, entre aquilo que eu fiz, aquilo que eu espero fazer e também aquilo que eu espero não fazer. O velhote viveu, tipo isto. O velhote viveu a vida toda como escritor de viagens. Eu estou a viver há alguns anos como escritor de viagens. É altamente. Adoro. Recomendo vivamente. Só que há uma coisa que eu quero muito fazer. Desde que eu escrevi as minhas primeiras palavras, mas quase. Gostava de escrever um romance. Nem que fosse só um. Acabar um. E esse é o desejo do jovem também. E era o desejo do velho, que viveu a vida toda, mas não fez um caralho de romance. E o velho diz ao jovem que ele tem que arranjar uma estratégia para se aprisionar a si próprio e ver-se obrigado a fazê-lo. E foi o que eu fiz.
Eu deixei a Guatemala, segui para o Belize, e no Belize eu tinha um contacto de alguém que conhecia não sei quem, que havia uma quinta isolada no meio de... A próxima pessoa estava a vários quilómetros de distância, era uma quinta sem água corrente nem eletricidade, e pertencia a uma guatemalteca, e havia uma senhora dos Estados Unidos da América que estava a ajudá-la a gerir aquilo, e para eventualmente pôr no woofing, que é tipo Airbnb, mas o pessoal paga a estadia com trabalho. Então eu cheguei, entrei em contato com elas disseram assim, podes vir. E a senhora dos Estados Unidos foi 100% dos Estados Unidos da América. Tipo, Are you ready to have some fun? Eu, sim, geralmente estou. Obrigado. E ela leva-me para a quinta e diz, olha, o que é que queres fazer? E eu, eu gostava de começar já a trabalhar, porque eu ia ficar lá 2 noites, achava que ia trabalhar 2 dias. Não, hoje é para curtir. Fumas? Sim, fumo. Fumamos ela contou uma história, tinha estado na guerra do Iraque, tinha caído um míssil que me tinha arrebentado no quarto, ela via espíritos, toda uma aventura de caraças. Eu acredito. Em relação aos espíritos, acredito nisso. Estou a ouvir e depois estamos à volta de uma fogueira, a guatemalteca junta-se a nós e ela pega num cabeçozinho. Olha, tenho aqui isto. Eu, é giro, toma. Sempre me ia dizer obrigado, não sabia exatamente o que é que ela estava a fazer com aquilo. Não, é para ti, eu também. Guardei aquilo. No dia a seguir acordei e disse, olha, vamos trabalhar, o que é que querem que eu faça? Olha, nós temos que ir ali fazer uma cena e já voltamos e depois nós vemos o que é que temos de fazer. Eu também. Elas vazaram, eu sentei-me aqui à sombra, comecei a escrever 1 hora, 2 horas, 3 horas e elas não apareciam. Almoço, durmo uma soneca e penso, não sei se elas vão aparecer. Se calhar, vou fumar um bocadito. Entrei numa das melhores tardes da minha vida. Estava um bocado ao sol, ficava numa bola vazia, dava uns toques, ia um bocado para a sombra, sentava-me no chão, olhava para o cão. Sentava-me ali, ouvia o moinho, tac, 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 tac. E a minha mente estava. E eu sentia que estava perto de alguma coisa. Eu não sabia bem do quê, mas eu estava perto de alguma coisa. E à medida que a noite se vai abatendo, aparecem 2 faróis ao fundo, que se vão aproximando, e eu um pouco envergonhado, eu não fiz nada, porque eu não sabia o que era para fazer ao pessoal, eu não fiz nada. E não preocupes, olha, nós acabamos por dar boleia a alguém, eles pagam-nos a boleia, é um serviço que eu às vezes faço, portanto está tudo tranquilo. Jantamos à volta da fogueira, e elas dizem-me, olha, nós vamos agora embora, então amanhã vais à boleia para o México, e se quiseres vir connosco, ficas mais próximo do México. Mas podes ficar. E eu, 95% das vezes, eu digo, não, eu vou, é o que for melhor para vocês. Só que eles deram-me esta possibilidade e eu senti que eu estava perto de qualquer coisa. Disse, olha, pai, eu gostava de ficar. Ela, na boa, amanhã apanho-te aqui, depois deixo-te ali num sítio e vais à boleia para o México. A noite abateu-se totalmente, fumei o resto, e estava a pensar numa pergunta que o Dmitri, apesar do nome, era belizenho, me tinha feito dias antes. Porquê é que tu viajas? E eu tinha-lhe respondido aquilo que eu respondo a toda a gente sempre. Eu já tenho uma espécie de resposta padrão. Conheço culturas novas, torno mais tolerante, aprendo acerca de subjetividade do correto e do errado, blá, blá, blá. É tudo verdade. Mas eu percebi que se calhar não era bem por isso. E eu percebi-me, e aviso que isto não é nada intuitivo, que a razão pela qual eu viajo é para me ajudar a lidar com a minha angústia de morte. Eu, antes da minha primeira grande viagem na Ásia, acho que foi o apogeu desta angústia. Eu estava na cama muitas vezes e pensava que um dia ia ser nada. Oxalá esteja errado, mas à partida não há grandes provas do contrário. Pensava que um dia ia ser nada e havia um certo vazio que se apoderava de mim. E custa, e pesa. Parecia que me afundava no colchão um bocado. E, naturalmente, normalmente, eu tenho as ferramentas intelectuais que me permitem lidar com este nada. Mas depois eu fui de viagem, nessa primeira viagem para a Ásia. E não pensava tanto nisso. Ou se pensava, não me frustrava tanto em não ter resposta. Porque a resposta era, estou vivo agora, meu. Vou morrer e é triste. E a vida é triste. Que se foda, meu. Vamos embora, vamos em frente. Só que quando eu estava ali a pensar no Belize, porque é que eu viajo,
e lembrei-me da experiência que eu tinha tido no vulcão, em que estou a olhar e sinto-me parte de tudo. É precisamente porque é em viagem que eu percebo a minha insignificância. Eu tenho a oportunidade de me libertar um bocado de mim mesmo. Porque eu, quando estou em Portugal, quando eu estou em casa, eu estou rodeado de pessoas para quem eu sou importante. Mas o facto de eu ser importante para elas não quer dizer que eu seja realmente importante. Nós somos 7 ou 8 mil milhões de pessoas, cada uma vale um ponto. E eu, a minha vida, a vida de qualquer um de vocês, vale o mesmo que aquele gajo da Guatemala ou aquele gajo da Papua Nova Guiné. E quando eu estou em viagem, eu sinto mais do que nunca o quanto eu faço parte de algo muito maior do que eu. E de repente a ideia de morrer, ainda que com pena, de repente não custa tanto. Porque eu sinto que isto vai continuar. Eu sinto-me pequeno e isso é libertador. E naquele momento, às 11 da noite, no meio de uma quinta no Belize, se calhar o Belize foi o país número 88 da minha vida, naquele momento eu percebi pela primeira vez porque é que eu viajo. No Belize, há um dia em que talvez eu tenha estado um bocado perto de morrer, de uma maneira mais precoce. Fui sair e sair à tarde, estava a ficar numa aldeia que era a cerca de 12 km do centro. E eu fui sair à tarde e estou lá com um rapaz do couchsurfing, bebemos uns copitos de whisky. Mas depois chegam 9 e eu tenho um autocarro às 10 e eu tenho que ir embora para os 12 km, a pequena aldeia lá ao fundo. E eu atravesso a pequena vila num sábado à noite como um condenado. O pessoal todo a curtir, esplanadas, a beber cerveja e eu a atravessar a vila, arranjar tipo uma cervejita de um supermercado para ir, tentando fingir que estava a fazer festa. Sento-me na paragem do autocarro, entabulo conversa com algum pessoal que também espera. Entro no autocarro e depois penso, quem és tu, meu? Claro que tu podes ficar. E depois às 4 ou às 6 da manhã, caminha do caralho dos 12 km e pá, na boa. Eu realmente estou na boa, Pedro, é verdade. Saio do autocarro, não, obrigado, mas não vou ficar. Só que agora tenho que arranjar amigos. Só que aquilo era uma aldeia no Belize. Não é como quando eu estou aqui em Lisboa e quando saio aqui eu gosto muito de falar com estranhos, mas tenho um grupo muito grande para onde escolher. Geralmente não abordo grupos de apenas mulheres, porque tenho medo que elas pensem que eu estou interessado em algo em que não estou. Tento abordar grupos ou só de homens ou mistos. Só que ali, pá, havia pouca gente. Eu escolhi um bar, havia pá, 3 ou 4 grupos e pensei, é aquele. Chego lá, digo o que digo sempre. Olha pessoal, eu estou aqui sozinho a curtir e gostava de ter alguma companhia, importa-se que eu me junto a vocês. Eles eram 5. Houve um que disse, claro. Houve uma mulher que disse, next. Houve um que disse, sim. Houve um gajo que disse, no. E houve outro que disse que sim. Pensei, bem, 3, 2. À partida é tranquilo. E depois uma voto também, não é? Contar alguma coisa. Vou ficar. Sento-me, estamos ali a curtir, entretanto já... Perdoem-me a presunção, mas já cativei o pessoal, está tudo bem. Até comento com a rapariga que tinha dito o next. Fogo, cheguei e disseste next. Ela disse, nem me lembro disso. E é um gajo que está ao meu lado. É um grupo bastante eclético. Há um afrodescendente, há um hispânico, há uma de ascendência asiática, há uma branca. Um grupo bastante eclético, como de resto o Belize também é. E o gajo está ao meu lado, ele olha para mim e diz, sabes ler as pessoas? Eu digo, sei, como qualquer pessoa, acho. O que é que eu te estou a dizer? Eu acho que estás a dizer que é para eu me sentir ameaçado, mas na verdade estás na boa porque está tudo bem. Baza. Mano, não vou bazar, mano. Acabei de chegar, está tudo bem. Estás a tentar pôr os meus amigos contra mim? Não estou a tentar pôr os teus amigos contra ti, eu estou só aqui a curtir, só quero ver uma cerveja. E ele diz as famosas palavras. Isto é uma daquelas noites em que um de nós tem que morrer. Ele está vivo. Se ele já teve noites em que uma pessoa tem que morrer, não foi ele. Eu nunca tive noites em que alguém tem que morrer. Não tenho currículo nisto. Ele parece ter e é aparentemente um especialista. Só que foda-se, mano, estava sozinho, disse, mano, ninguém tem que morrer, eu só quero estar aqui na boa, beber umas cervejas. E o amigo dele, de entretanto, tinha perguntado o que é que se passa. Eu disse, não se passa nada, e achei que o gajo ia pensar, o estrangeiro não me chibou, então está tudo bem, não funcionou. À segunda vez eu tive que dizer, olha, passa-se que o teu amigo quer-me matar,
porque não quero que eu esteja aqui. E ele, na boa, mas este gajo eu topei-o logo, ele chegou, até pensei um bocado se ele vinha atrás das nossas gajas, já vi que não, está tudo bem. E o gajo, ok, tu podes ficar, mas tens de pagar uma cerveja a toda a gente. Eu, não, eu pago a minha cerveja e tu pagas a tua cerveja. O gajo queria era ganhar. E ganhou, dizendo, está bem, aperta aí. E apertou uma mão com muita força, a olhar para mim, nos olhos. E nessa noite era para ficar com um rapaz que tinha vivido a vida toda nos Estados Unidos, mas tinha passaporte de Belize e foi, quando disse que tinha sido deportado, eu perguntei porquê e ele disse, e o quê, mataste alguém? E ele, guerra de gangues. E eu, outro currículo excelente. Avancei o Belize, entrei no último país desta viagem, que é o México. E no México eu fui parar a um sítio que é São Bartolomeu de las Casas. E eu sabia que havia uma igreja que é São Pedro Chamula, lá perto. Tinha que ir ver. Cheguei lá, apanhei eu disse que fiz tudo à boleia, mas quando era um pequeno desvio, fiz tudo à boleia do trajeto do Panamá até o México. Mas se era um desvio, às vezes apanhava um autocarro. Apanhei o autocarro, havia um mercado lá à volta, atravesso o mercado, vendia-se galinhas e vegetais e várias coisas. Entro na igreja. Imaginem, para mim foi curioso, porque o pessoal era 100% maia. Olhava-se para eles eram maias. Não havia pinta de sangue europeu ali. Mas rezavam um Deus trazido pelos colonizadores, que é interessante esta ambivalência. O pessoal que exterminou muito do pessoal que eles tinham e apagou a religião que eles tinham, mas nós rezamos aquilo que somos ensinados a rezar. Mas achei interessante este paradoxo. Só que eles rezavam de uma maneira que me fazia muita confusão. Eles choravam e batiam no peito e diziam, ai meu Deus... É um bocado tipo, ok? Entro na igreja e não havia luz elétrica, havia uma ou outra janela, mas havia milhares e milhares e milhares e milhares de pequenas velas. E o chão era de agulhas de pinheiro. Eu reparei num senhor que estava a raspar alguma coisa de chão, fui até à parte da frente da igreja, vejo o pessoal a rezar, a chorar de uma maneira bastante forte. Ao meu lado está uma senhora com uma galinha. E ali também. E eu pensei, o pessoal foi ao mercado, comprou uma galinha e aproveitou e passou aqui para dar uma reza no stand. Ela levanta-se, verte água sobre as velas que estavam à frente dela, surge fumo, pega na galinha, passa assim no fumo. Acho que não é assim que se fuma uma galinha. Pega a parte de cima do pescoço da galinha e faz assim. E eu estou tipo, eu nunca tinha visto um sacrifício. E eu estou tipo assim, não estou assim, por dentro estou assim, mas por fora estou assim. Só que eu quero empatia com alguém. Eu quero que alguém se ligue comigo para o quão estranho isto é. Eu olho para um senhor e ele olha para mim e eu quero fazer tipo assim, caralho. Só que eu penso, ele não sabe, ele se calhar é filho dela, e eu sinto, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele está a pensar o mesmo. Que ele também está a olhar para mim e está a fazer aquela de caralho, mas estamos ali, se calhar o outro pode ser filho dela, ok, também. Opa, e foi... Outra cena que os viajantes muito dizem é que temos que respeitar as culturas diferentes e não sei quê, não sei quando. E temos, mas não quer dizer que nós tenhamos que respeitar todos os aspectos de todas as culturas, assim como também não temos que respeitar todos os aspectos da nossa cultura. E para mim, sacrifício animal, ainda por cima um animal que não vai ser comido, porque vem com más vibes, aquilo, achei um bocado duro. Eu saí de São Bartolomeu de las Casas, fui até à capital, Cidade do México. Fiquei com o embaixador de Portugal no México, foi curioso. Um amigo meu conhecia-o e abriu uma conversa no Messenger a dizer que eu ia estar lá. E eu já escrever ao texto a dizer, olha, sou o Pedro, já fiz não sei quê, não sei o sei lá, para dar uma espécie de background. Ele pode ficar em minha casa, na boa. E foi fantástico, tivemos lá um concerto de uns mariachi. E entretanto, chega a altura de ir para casa. Esta foi uma viagem que me marcou, como qualquer outra grande viagem. Mas a verdade é que esta viagem também me marcou, excepcionalmente, pelos estrangeiros que eu conheci lá. Esta viagem marcou-me pelas pessoas, pelos locais, como qualquer outra viagem, mas conheci uma data de estrangeiros que estavam a viver aquele lugar comum de vendi tudo e agora tenho um bar na praia, ou dou aulas de surf, ou cenas assim. E eu, estando casado ou não estando casado, tendo filho ou não tendo filho, eu acho que dificilmente alguma vez viveria fora de Portugal.
mas admiro mesmo olhar nos olhos de alguém que está na Nicarágua e dá aulas de yoga porque estava na Austrália e um dia decidiu que queria ter uma vida diferente qualquer. E eu reitero que nós não temos todos que fazer altas maluqueiras e uma pessoa pode ser professor um ano e querer ser professor a vida toda, ou médico, ou enfermeiro, ou seja o que for. Eu acho que isso é admirável e é bonito. Uma pessoa sentir-se feliz e realizada com isso. E este tipo de reflexões depois fazem-me olhar para dentro. E eu? E a verdade é que eu também... O meu maior sonho, desde que eu conheço o conceito de sonho, é de viver daquilo que eu mais gosto de fazer, que neste caso é escrever. E dentro destes sonhos eu tenho subsonhos. E eu tento aprender com experiências de outras pessoas. Às vezes há alguém que está a morrer e todos nós já lemos aquele texto de uma enfermeira que escreveu uma coisa qualquer no Facebook, se calhar até inventado, mas mesmo que seja inventado nós sabemos que é verdade, porque a ficção serve precisamente muitas vezes para ilustrar a realidade. De uma pessoa que à beira da morte se arrependeu das decisões que não tomou, ou esses lugares comuns todos. E eu acho que posso não ser esse gajo. E podemos todos não ser esses gajos. E o que funciona para mim certamente não será aquilo que funciona para vocês, mas eu acho que nós podemos olhar para as pessoas que viveram a vida toda sem realmente se arriscarem a dar tudo e que têm pena disso. E de certa forma até dignificamos a experiência destas pessoas se nós aprendermos com ela e decidirmos que não queremos ser assim. E eu estou nesta estrada e especialmente este último mês, não sei se é por estar prestes a ir para a praia e ser indutor de alguma ansiedade, mas às vezes questiono muita coisa porque eu gosto de pensar e eu acho que estou a 5% de ser um bocado obsessivo, mas estou do lado de cá e está fixe assim porque gosto de pensar, mas também não consigo controlar mais ou menos. Mas quer dizer que eu questiono muito daquilo que vai no meu universo interior e das escolhas que tomo e às vezes é duro, meu. Eu sinto... Inicialmente eu comecei por dizer que se há 10 anos me perguntassem como é que ia ser uma apresentação agora em Lisboa, achava que ia ser mais fácil trazer tanta gente como vocês cá. E não é, é mais difícil. E é por isso que eu vos valorizo imenso, como já disse, mas sinto que estou a subir uma estrada que eu acho que está quase a ficar plana, mas é uma espécie de ilusão óptica porque ela não fica plana. Não, mas a verdade é que é a minha estrada. E eu olho à volta às vezes e vejo pessoas nas suas próprias estradas e umas estão a subir, outras estão a descer. Se calhar para mim parece que eles estão a descer, mas também é uma ilusão de ótica, porque eles quando olham para mim parece que está a descer. Às vezes eu ouço pessoas a dizer que a vida é difícil e penso na sorte, tive alguma sorte com a bioquímica que o meu cérebro recebeu, tenho um temperamento estável e tudo mais. Mas também consigo perceber e consigo sentir também no meu próprio trajeto que é um bocado foda às vezes mesmo, porque uma pessoa dedica-se e está sempre a subir. Mas vale a pena porque o facto de nós sofrermos na nossa própria estrada parece-me, e quem sou eu, mas parece-me que é muito melhor do que irmos em plano na estrada que outra pessoa qualquer construiu para nós. E esse velho viveu a vida toda sem fazer aquilo que ele mais queria fazer, escrever o seu romance. Arranjou uma estratégia, ajudou o mais jovem a arranjar uma estratégia para não se clausurar a si próprio e conseguir realmente acabar. E eu, por causa destes dois personagens, também consegui. E por causa deste livro, que quem ler no fim percebe porquê. Eu, em fevereiro, fui um mês para a Normandia com a Graciete. E há algo muito especial em uma pessoa estar numa casa, no meio do campo normando, e estar a beber um copo de vinho, a fumar um cigarro cá fora e a pensar, espera aí, Pedro, se eu aos 15 anos, apesar da estrada estar a subir, e ser difícil vender livros, e ser difícil aglomerar pessoas para verem apresentações, apesar da estrada estar a subir, o que é verdade é que eu vim passar um mês à Normandia para acabar o meu romance, e isso é muito bom e muito bonito, e eu sinto-me extremamente grato. Eu não sei se isto vai durar, eu não sei se vou ser escritor de viagens para sempre, não sei se o meu romance vai ter sucesso ou não. E eu escrevo o meu romance para vocês. Há textos que me saem da alma e eu escrevê-los-ia nem que fosse a última pessoa do mundo. Mas se eu fosse a última pessoa do mundo, eu não ia escrever o meu romance.
Eu sei que eu não estou a apresentar o meu romance. Mas eu não sei se vou vender 10, se vou vender 100, se vou vender 1000, se vai fazer sentido para alguém. Mas acima de tudo, parece-me fazer muito sentido estar nesta estrada, que com todos os buracos e com todas as subidas, ao menos é minha. Obrigado por terem ouvido.